meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do módulo 11, que fala sobre a descoberta da estrutura da matéria. Para facilitar, a gente vai utilizar o nosso livro. Então, se o seu livro 3 está em mãos, beleza, abre ele no módulo 11, página 512. Se não, pausa o vídeo, pega o livro e abre na página 512. Vamos lá para o nosso material? O nosso livro 11, nosso módulo 11, começa com um experimento muito simples que provavelmente você já fez em casa. Utilizando papeizinhos picados e um pente, você vai eletrizar esse pente. Claro que eu não vou fazer isso agora, né, gente? Primeiro porque isso vai deixar o cabelo extremamente bagunçado. Segundo porque demora um tempinho. Então, quero ouvir os relatos de você tendo feito esse experimento em casa. Beleza? Vamos analisar onde entra essa história de que o pente vai atrair papel. Ok? Essa informação está intimamente ligada com a história do átomo. A descoberta da matéria, tudo aquilo que ocupa o espaço, e o fato de ela ser formada por partículas muito, muito pequenas, invisíveis a olho nu, começou bem antes de Cristo. Tales de Mileto, vamos começar a destacar o nosso material. Tales de Mileto, ele começou a fazer um experimento com bastão de âmbar. Gente, bastão de âmbar é um bastão como se fosse um canudinho recheado, feito de âmbar, que nada mais é do que a seiva fossilizada. Seiva de árvores que já se tornaram fósseis, beleza? Então, quando ele fez os bastõezinhos de âmbar, o que aconteceu? Ele agitou, ele fez o atrito entre esses bastõezinhos, igual a gente vai fazer com o pente para fazer o nosso experimento. E aí, quando ele colocou esse bastão de âmbar perto de outro bastão, ele observou que eles se repeliam. Olha só que interessante. Se eles se repelem, tem que ter um motivo, né? Que motivo seria esse? Tales de Mileto trouxe essa informação antes de Cristo, mas a resposta só veio muito depois. Apenas em meados do século XVIII é que a gente começou a entender essa situação, através do estudo de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi o cientista que conseguiu identificar a presença das cargas elétricas. E aí ele identificou que nós temos cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Quando essas cargas são aproximadas e têm o mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo, eles vão se repelir. Então, no experimento feito por Tales de Mileto, os bastões que estavam se aproximando tinham polos iguais. Já no caso de cargas de sinais contrários, eles vão se atrair. Então, sinais contrários se atraem, mesmo sinal se repele. Sem contar a identificação de cargas elétricas, sendo elas positivas e negativas. Uma outra informação que Benjamin Franklin trouxe, que já era diferenciada, é que existe a transferência de cargas. Então, as cargas elas podem ser transferidas. Era o que acontecia quando você atritava o bastão de âmbar em um tecido. Então, ele pegou os bastões feitos com o mesmo material e atritou no mesmo tecido. No nosso experimento, nós vamos atritar o pente no nosso cabelo. Tá certo? Ei, registrem como é que ficou o cabelo de vocês depois, pra gente pelo menos se divertir junto.
Existe possibilidade desses bastões ou desses corpos apresentarem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então, se elas tiverem o mesmo número de cargas positivas e negativas, ela vai ser chamada de neutra. Tadam! Agora, adivinha? Se esse número estiver divergente, ele vai estar eletricamente carregado. E uma matéria, ela pode ser eletrizada de forma positiva ou eletrizada de forma negativa. Qual seria a diferença? Muito simples, amor. Vamos ver se a linha aqui dá. Vou diminuir o tamanho para caber aqui na linha, tá bom? Muito simples, meu bem. Quando ele está eletrizado positivamente, é porque tem mais cargas positivas. Fácil, né? E negativamente tem o quê? Mais cargas negativas. E o que isso vai provocar? Muitas vezes, ao aproximar os corpos, uma troca de cargas, ou mesmo transferências de cargas. Essa transferência de cargas, ela pode acontecer de duas formas. Ou por contato, que é quando tem o toque, ou por indução, quando ocorre essa transferência de energia sem que precise necessariamente tocar. Quando a gente usa o pente no cabelo, vai ser por contato. Mas é interessante que você não encoste ele no papel depois que ele estiver eletrizado, porque o do papel vai ser por indução. E aí a indução vai atrair o papel para perto do pente. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos já a descoberta de cargas elétricas, né? Lá começando por Tales de Mileto, terminando em Benjamin Franklin, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria em si. Vale reforçar que Dalton, lá em 1808, ele já especificou a existência dos átomos e de que toda a matéria é formada por átomos. Esses átomos seriam como? Pequenos, maciços e indivisíveis. Dalton estava certo? Mais ou menos. Não contente, os cientistas continuam seus estudos e em 97, ou seja, quase 90 anos depois, Thomson descobriu que, na verdade, essas partículas são divisíveis. Ixi, Maria, abalou Bangu, gente, olha. Dalton quase surta. Como assim você está dividindo o átomo? Ele é indivisível, meu amor. Droga. Ai, ai, ai. O que foi, mãe? É porque a mamãe... Eu... Errei. Então a mamãe vai ter que fazer o quê? Começar de novo. Exatamente. Já vou começar, tá bom? Tá bom. Te amo? Te amo. Muito. Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos iniciar o estudo do módulo 11, que trabalha a descoberta da estrutura da matéria. Beleza? Nós vamos utilizar o nosso livro como fonte de pesquisa e vamos destacar algumas informações. Então, se você está com o seu livro aí em mãos, abre na página 512. Se não, pausa o vídeo, pega o livro e abre no módulo 11, ok? Vamos lá? Nosso módulo 11 começa com um experimento super simples para você fazer em casa, que é um experimento de estática.
você vai utilizar essa ferramenta high-tech, revolucionária, ultramoderna, um pente de plástico e papeizinhos picados. Você vai eletrizar, por favor, o seu pente, passando ele no seu cabelo. Eu não vou fazer isso aqui porque, primeiro, demora, claro que esse é o motivo principal. E segundo, para eletrizar não é assim, né, gente? A gente vai fazer assim, aí vai bagunçar o cabelo. Eu não vou bagunçar meu cabelo. Faz, experimenta aí pra ver se dá certo, bebê. Faz, depois me conta. Vamos ao nosso estudo. Bem, quando se fala do estudo da matéria, esse estudo começou, antes de Cristo. Tales de Mileto, que viveu só 6, no século 6 antes de Cristo. Cadê, gente? Olha, apertei o botão errado. Ele, utilizando âmbar, fez uns bastonetezinhos de âmbar. Que é âmbar, professora? Âmbar é seiva das plantas fossilizadas. Hoje em dia existem colares de âmbar com ações fitoterápicas, tá bom? Eu acredito nisso, de verdade. A lista, enfim. Bora lá! Aí o que ele fez? Ele fez uns bastõezinhos com âmbar e ele atritava em um tecido. Como você vai fazer com o pente, só que atritando no seu cabelo. Atritando, viu? Isso aqui não é atrito, não. Isso aqui não é atrito suficiente, não, tá bom? Aí o que aconteceu? Ele atritou num pedaço de lã os bastõezinhos e, ao deixá-los pendurados, percebeu que eles se repeliam. Ó, que estranho. Como se tivesse vida própria. Eu não gosto de você, sai de perto de mim. Ah, você também sai. Não, você tá vindo, não. Enfim, esse bastão de âmbar, depois descobriu-se que estava, na verdade, eletrizado. Mas depois, quanto? Amor. Do século 6 a.C., a gente pula para o século 18 depois de Cristo. Benjamin Franklin é que foi o grande precursor para descobrir as propriedades das cargas elétricas. Que existem as cargas elétricas, elas podem ser positivas, podem ser negativas, que quando você aproxima e vamos dizer que seja a unha, né, o positivo, e eles estão com a mesma carga, a tendência é se repelir, então eles não vão chegar perto de jeito nenhum. Mas se for em posições opostas, cargas opostas, eles vão se atrair, tá? Além disso, Benjamin Franklin ainda disse que essas cargas elas podem ser transferidas de um corpo para o outro. E essa transmissão, essa transferência pode ser ou por contato, que é o que vai acontecer quando você atritar o pente no seu cabelo. E isso vai demorar um pouquinho, porque ele tem que dar uma esquentadinha. Enfim. Quando é no cabelo é por contato, tá bom? Mas o papel você não vai encostar, você vai só aproximar. Vai ser por indução. Vai ter transferência de carga. Nosso pente vai ficar eletrizado negativamente. E essa carga eletrizada negativamente em excesso será passada depois para o pente. Assim, gente, quando eles têm o mesmo número de cargas positivas e negativas, a gente diz que ele está neutro. Então, o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas é eletricamente neutro. Se não, é eletricamente carregado. O oposto é eletricamente carregado. E ele pode estar eletrizado de forma positiva ou de forma negativa. Como assim? Fácil. O eletrizado positivamente é porque ele apresenta mais cargas, o quê? Positivas, E o eletrizado negativamente é assim porque apresenta mais cargas
negativas. Por enquanto, ó, tia, tô entendendo, existe a carga positiva e negativa, beleza. Quando é positivo com positivo, afasta. Quando é negativo com negativo, afasta, porque são iguais. E quando é positivo com negativo, ou seja, opostos, eles vão se atrair. Correto. A intenção de quando eu tenho eletrizados é que eles troquem essa carga que está sobrando para que eles se convertam em uma matéria neutra. Esse é o objetivo final. Beleza? Beleza. Isso foi lá no século XVIII. Quando foi lá no final do século XIX, nós temos com Dalton, isso a gente viu na aula passada, em 1808, a identificação de que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, maciças e indivisíveis. Essas partículas são chamadas de átomos. Amor, quase 90 anos depois, me aparece Thomson e diz: olha, Dalton, não queria te dizer nada não, cara, mas dá pra dividir, tá bom? Dalton deve ter ficado furiosíssimo, né, meu bem? Mas, ó, quase 90 anos depois, Thomson descobriu que os átomos são formados por partículas menores, portanto, são divisíveis. Essas partículas menores, ele só conseguiu comprovar em 1906, que foi quando ele ganhou o Nobel de Física, ao comprovar a existência, do elétron. Elétron, que a gente sabe, é o elemento que apresenta carga negativa. Elemento não, a partícula subatômica, que apresenta carga negativa. O modelo dele de representação, modelo atômico de Thomson, é John Thomson. Ele é chamado de pudim de passas. Por quê? Ele pega o modelo maciço de Dalton e coloca em cima as estruturas negativas que representam os elétrons. Aí você diz assim, tá, beleza. Ele conseguiu identificar os elétrons por causa do estudo lá o estudo de Benjamin Franklin com a identificação das cargas. Ele viu que existem as cargas negativas e por isso que elas atraem. Tá bom. Parou por aí? Quando foi em 1919, Rutherford trouxe uma nova informação. Olha que para aquela época foi até rápido, né? Porque Thomson, ele efetivou a existência do elétron, foi reconhecido em 1906. Então, como o estudo de Rutherford para a identificação dessa partícula, segunda partícula subatômica, que é bem mais pesada que o elétron, e chamou ela de próton, foi em 1919, 11 anos depois. É bom, ó, rapidinho, gente, ó, 11 anos só, besteira, né? Foi 11? Olha o ruim de data, olha o ruim de memória. 906, 15 anos, né? 15. Besteirinha, gente, só 15 anos de diferença para descobrir o próton. E sabe como foi que ele descobriu? Ele descobriu graças à radioatividade. Ele fez o seguinte experimento, Rutherford. Ele pegou uma lâmina de ouro, certo? Colocou ao seu redor uma lâmina de sulfeto de zinco, que é um outro tipo de metal, e permitiu, pela entrada desta fenda, que entrassem partículas radioativas, tá? Então, ele pegou um emissor de partículas gama, que é uma partícula positiva, ok? E com essa partícula positiva sendo emitida nessa lâmina, ele observou o quê? A grande maioria dos raios gama, que tem uma massa
bem basiquinha, tá? Essa grande maioria, ela ultrapassa a lâmina. Uma pequeníssima minoria volta. E uma pequena porção também é desviada, tem a sua trajetória desviada. Você tá vendo aqui, ó? Eu vou até aumentar. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu afasto aqui. O que aconteceu? O que ia permitir essa passagem? Até então, acreditava-se que essas lâminas de ouro, ela apresentava todas essas estruturas aqui, beleza? E que elas fossem todas sólidas, certo? É uma lâmina, ela é sólida, então ela vai ser formada por partículas sólidas, feita com partículas subatômicas sólidas. Como é que passava esse raio? Daí é que surgiu a descoberta da eletrosfera. A eletrosfera, você lembra, é a parte do átomo que a gente não vê. Deixa eu ver se tem um desenho aqui, ó. A gente não vê a eletrosfera, a gente só vê o núcleo, que é onde tem a massa. E foi Rutherford que descobriu isso, que a eletrosfera, ela não tem matéria, ela não tem massa, porque a massa do elétron é irrisória. Então, quando o raio... Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Ai, não tem uma canetinha, né? Vou usar a máquina de escrever. Quando o raio passava aqui, ó, no meio da eletrosfera, ele passava e ia embora. Mas aí, quando ele chegava aqui, ó, no núcleo, ó, nessa pontinha, quem joga esse núcleo, o que ia acontecer? Ele ia desviar para baixo, né? Mas aí, vamos dizer que ele não atravessa. Ele vai voltar. Mas aí, ó, chegou na eletrosfera, ele vai fazer o quê? Atravessar a eletrosfera. Por isso que é uma quantidade irrisória de raios que volta. Como ele é formado por muitas... Vamos voltar lá. Como ele é formado por muitos átomos, a eletrosfera dos átomos, elas ficam encostadinhas, tá vendo aqui, ó? Tudo que passar pela eletrosfera vai passar direto. E o que vai voltar são apenas os raios que vão bater no núcleo. Daí nós temos a identificação por Rutherford da eletrosfera. Ok? Aí ele diz, ó. Ele observou que a maior parte das partículas gama atravessa a lâmina. Certo? Então, quer dizer que a maior parte do átomo deve ser o quê? Vazia. Se passou, deve ser vazio. Ele descobriu que pouquíssimo, uma em 20 mil partículas gama, não atravessava, voltava. Uma em 20 mil, amor. Uma em 20 mil. Ou seja, tem uma região ali com massa que não vai permitir a passagem. É o núcleo. E algumas dessas partículas sofriam desvios. Isso quer dizer que a carga do núcleo tem que ser diferente da eletrosfera. Bolinha de bilhar. Quando a bola bate na outra na beiradinha, desvia. Mas o que vai desviar são as cargas. Ok? E a massa. Daí é que ele conseguiu identificar a presença do núcleo. Ok? Que ela é muito pequena. Vamos lá para o nosso destaque. Tá? Então, o núcleo, ele vai ter carga positiva e toda a massa, praticamente, do átomo. Ok? E a eletrosfera tem carga negativa. E é onde os elétrons se localizam e se movimentam. Então, se ele é formado por duas regiões, quer dizer que ele é descontínuo. Sendo assim, a matéria também é descontínua. O oposto do que Dalton falou.
Agora nós temos 3 modelos atômicos. O primeiro de Dalton, que é uma bola de bilhar, conhecido como bola de bilhar, que diz que ele é maciço, pequeno e indivisível. O de Thomson, chamado pudim de passas, onde ele identificou a presença das partículas de carga negativa. E o modelo de Rutherford, que consegue localizar e identificar a eletrosfera carregada negativamente e o núcleo carregado positivamente. E identifica que o núcleo ele é irrisório em tamanho comparado à eletrosfera. Beleza? Bem, quando a gente fala da presença dos nêutrons, que por acaso é uma partícula subatômica dentro do núcleo e que não apresenta carga, aí ele já foi descoberto em 1932 por James Chadwick. Esses nêutrons, eles não têm carga e a massa deles é semelhante à do próton. Pronto, mais um modelo atômico. O modelo de James Chadwick. Esse traz eletrosfera com elétrons, núcleo com prótons e nêutrons. Beleza? 4 modelos atômicos clássicos, lindos e maravilhosos, com a identificação dos elétrons, cuja massa é irrisória e carga é negativa, os prótons, cuja massa ela conta e carga positiva, e os nêutrons, que têm a mesma massa dos prótons e não tem carga. Beleza? Finalizamos agora o nosso estudo sobre os 4 primeiros modelos atômicos, tá ok? Fique de olho nas atividades que vão ser enviadas na agenda Edu e a gente se vê na próxima aula, amor. Beijo no coração.